A história de como os Estados Unidos desenvolveram a primeira bomba nuclear é bem conhecida, mas hoje existem 10 países que dominaram essa tecnologia. Alguns trabalharam juntos em certos momentos, mas a maioria agiu em segredo, envolvendo espionagem, rivalidades intensas e traições. Cada nação tem uma narrativa tão fascinante quanto o Projeto Manhattan dos Estados Unidos, embora essas histórias sejam pouco exploradas. Vamos detalhar a linha do tempo completa de como esses 10 países competiram para criar armas nucleares, além de mencionar outros que quase conseguiram e podem, no futuro, entrar nessa lista. Tudo começou em 1938, quando cientistas alemães descobriram a fissão nuclear, o processo de dividir átomos, liberando uma quantidade colossal de energia por meio de uma reação em cadeia. Em 1939, Albert Einstein escreveu uma carta ao presidente americano Franklin Roosevelt, alertando sobre o potencial devastador dessa descoberta se transformada em arma, o que mudou o curso da história. Primeiros a criar a bomba. Os Estados Unidos lideraram o desenvolvimento de armas nucleares com o Projeto Manhattan, iniciado em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial. Esse esforço secreto reuniu cientistas brilhantes como J. Robert Oppenheimer, Enrico Fermi e outros dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, trabalhando em locais como Los Alamos, no Novo México. Corrida contra a Alemanha nazista. O projeto foi motivado pelo medo de que a Alemanha, sob Adolf Hitler, criasse uma bomba primeiro. Os Estados Unidos investiram cerca de 2% do PIB nacional, equivalente a bilhões de dólares na época, em laboratórios, reatores e minas de urânio. Enquanto isso, o programa alemão avançava lentamente devido à falta de recursos e à guerra. Teste Trinity e uso em guerra. Em 16 de julho de 1945, o teste Trinity no deserto do Novo México detonou a primeira bomba nuclear com sucesso, com uma explosão de 20 quilotons. Durante a Conferência de Potsdam, em julho, o presidente Harry Truman foi informado do êxito enquanto negociava com Stalin e Churchill o destino da Alemanha derrotada. Ele disse a Stalin que os Estados Unidos tinham uma nova arma poderosa e, em 6 e 9 de agosto, as bombas Little Boy, 15 quilotons, e Fat Man, 21 quilotons, foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 200 mil pessoas e forçando a rendição do Japão, encerrando a guerra. Início da corrida global. Esse evento marcou o começo de uma competição mundial para alcançar a tecnologia nuclear, mudando as relações internacionais para sempre. Bombas termonucleares. Após a guerra, os Ehlerichia avançaram para armas ainda mais poderosas. Em 1º de novembro de 1952, o teste Ivy Mike, no atol de Enewetak, no Pacífico, detonou a primeira bomba de hidrogênio, baseada em fusão nuclear, o mesmo processo das estrelas, com 10,4 megatons, 450 vezes mais potente que a bomba de Nagasaki. Oppenheimer e outros cientistas se opuseram, temendo uma escalada perigosa, mas Truman autorizou o desenvolvimento. União Soviética. Início suspeito. A União Soviética começou seu programa nuclear em 1941, liderado por Igor Kurchatov, após perceber que cientistas alemães, britânicos e americanos pararam de publicar estudos sobre fissão nuclear, sugerindo que trabalhavam em segredo em armas. Espionagem no Manhattan. Espiões como Klaus Fuchs, infiltrados no Projeto Manhattan, passaram informações cruciais sobre o design das bombas americanas. Stalin, furioso por Truman tê-lo superado, acelerou o programa após os ataques ao Japão em 1945. Uso de cientistas alemães. Após a rendição alemã, a União Soviética capturou cientistas nazistas e equipamentos, como centrífugas de enriquecimento de urânio, mas desconfiava de dados roubados dos Estados Unidos, temendo desinformação de agentes duplos. Assim,
combinaram espionagem com pesquisas próprias. Teste RDS-1. Em 29 de agosto de 1949, a União Soviética detonou sua primeira bomba, chamada RDS-1, ou First Lightning, no polígono de Semipalatinsk, no Cazaquistão, com 22 quilotons. Os Estados Unidos, que esperavam isso só em 1953, perderam o monopólio nuclear, iniciando a Guerra Fria e uma corrida para acumular arsenais. Bomba termonuclear. Em 12 de agosto de 1955, testaram a RDS-37, sua primeira bomba de hidrogênio, com 1,6 megatons, mostrando que estavam acompanhando os avanços americanos. Reino Unido. Pioneirismo inicial. Em 1940, o Reino Unido lançou o projeto Tube Alloys, liderado por cientistas como Otto Frisch e Rudolf Peierls, que calcularam a massa crítica necessária para uma bomba de fissão. Refugiados alemães, austríacos e poloneses contribuíram significativamente. Colaboração com os Estados Unidos. Com recursos escassos por causa da guerra, o Reino Unido entregou suas pesquisas aos Estados Unidos em 1943, sob o Acordo de Quebec, que prometia compartilhamento da tecnologia final. Cientistas britânicos, como James Chadwick, foram fundamentais no Projeto Manhattan. Traição americana. Após o sucesso do Trinity em 1945, os Estados Unidos encerraram o acordo unilateralmente, recusando-se a compartilhar detalhes com o Reino Unido, o que gerou ressentimento em Londres. Programa Independente. O Reino Unido retomou seu esforço em 1946, aproveitando seu controle sobre grandes reservas de urânio no Canadá e na África. Em 3 de outubro de 1952, a Operação Hurricane testou uma bomba de 25 quilotons nas Ilhas Montebello, na Austrália, tornando o Reino Unido o terceiro país nuclear. Bomba termonuclear. Em maio de 1957, a Operação Grapple, nas Ilhas Malden, no Pacífico, testou uma bomba de hidrogênio de 1,8 megatons. Em 1958, os Estados Unidos, alarmados com o avanço soviético, assinaram o Acordo de Defesa Mútua com o Reino Unido, restaurando a cooperação nuclear. França, início pós-guerra. Após 1945, a França, devastada pela ocupação nazista, iniciou um programa nuclear focado em energia, com cientistas como Frédéric Joliot-Curie, Kitseng Zai, o Projeto Manhattan. Também colaborou com Israel na pesquisa nuclear. Mudança estratégica. A humilhação na crise de Suez, 1956, e a crescente tensão da Guerra Fria convenceram Charles de Gaulle, presidente em 1958, de que armas nucleares eram vitais para a independência francesa da OTAN e dos Estados Unidos, além de manter seu status de potência europeia. Resistência dos Estados Unidos. Diferente do apoio ao Reino Unido, os Estados Unidos se opuseram ao programa francês, temendo sua política de uso menos alinhada. A França, então, desenvolveu tudo quase sozinha, extraindo urânio de colônias como Níger, Gabão e Madagascar. Testes nucleares. Em 13 de fevereiro de 1960, a bomba Gerboise Bleu, 2 quilotons, foi detonada no deserto do Saara, na Argélia, então colônia francesa. Em 24 de agosto de 1968, testaram sua primeira bomba de hidrogênio, Canopus, com 2,6 megatons, no atol de Fangataufa, no Pacífico. Alemanha descoberta fundamental. Em dezembro de 1938, os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann descobriram a fissão nuclear em Berlim, com Lise Meitner explicando o processo teoricamente. Isso atraiu a atenção mundial. Programa nazista. Sob a liderança de Werner Heisenberg, a Alemanha começou um programa nuclear em 1939.
1939, mas enfrentou problemas como falta de urânio enriquecido e interrupções pela guerra. Eles construíram reatores experimentais, mas nunca chegaram perto de uma bomba funcional. Fim precoce. A rendição em maio de 1945, após intensos bombardeios aliados, encerrou o programa alemão, que ficou muito atrás dos aliados. China. Motivação estratégica. A China queria armas nucleares para deter os Estados Unidos, especialmente após a Guerra da Coreia, 1950 a 1953. Nos anos 1950, a União Soviética forneceu reatores e treinamento, vendo a China como aliada comunista. Ruptura com os soviéticos. Em 1960, Nikita Khrushchev, buscando melhorar relações com o Ocidente, cortou a ajuda após Mao Tse-tung o acusar de abandonar o comunismo puro. Isso forçou a China a seguir sozinha. Avanço impressionante. Apesar dos desafios internos, como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, a China usou vastos depósitos de urânio em Xinjiang e Qinghai. Em 16 de outubro de 1964, o Projeto 596 detonou uma bomba de 22 quilotons em Lop Nor. Em 17 de junho de 1967, testaram uma bomba de hidrogênio de 3,3 megatons, o menor intervalo fissão-fusão da história, 32 meses. Israel. Programa secreto. Israel nunca confirmou possuir armas nucleares, mantendo uma política de ambiguidade deliberada. Desde os anos 1950, trabalhou com a França, que construiu o reator secreto de Dimona, no deserto do Negev. Conflito com os Estados Unidos. Em 1963, o presidente John F. Kennedy exigiu inspeções em Dimona, temendo um programa de armas. Israel permitiu visitas controladas, escondendo instalações subterrâneas. Após o assassinato de Kennedy, Lyndon Johnson foi menos rigoroso e o programa avançou. Conclusão. Estimada. Especialistas acreditam que Israel completou suas primeiras armas em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Estima-se que tenha entre 80 e 200 ogivas hoje. Escândalo Vanunu. Em 1986, Mordechai Vanunu, ex-técnico de Dimona, vazou fotos e documentos à imprensa britânica, provando a existência do programa. Ele foi atraído a Roma pelo Mossad, sequestrado, julgado secretamente e preso por 18 anos. Até hoje, vive sob restrições severas. Índia, início pacifista. Após a independência em 1947, a Índia pesquisou energia nuclear sob Homi Bhabha, com reatores fornecidos por Canadá e Estados Unidos. A meta era desenvolvimento, mas a segurança contra a China e Paquistão logo se tornou prioridade. Acelerada pela China, a derrota na guerra de fronteira com a China em 1962 motivou o programa de armas. Em 18 de maio de 1974, o teste Smiling Buddha, 12 quilotons, no deserto de Rajasthan, foi chamado de explosão pacífica, mas gerou sanções por violar acordos de energia e por não assinar o Tratado de Não Proliferação, TNP. Armas completas. Políticos como Indira Gandhi hesitaram em militarizar a tecnologia. Só em 11 e 13 de maio de 1998, a Operação Shakti testou 5 ogivas, incluindo uma termonuclear de 45 quilotons, em Pokhran. Paquistão. Rivalidade com a Índia. Após a derrota na Guerra de 1971 contra a Índia, que resultou na independência de Bangladesh, o premier Zulfikar Ali Bhutto prometeu uma bomba, mesmo que o povo comesse grama. O teste indiano de 1974 acelerou o plano. Tecnologia roubada. Abdul Qadir Khan, trabalhando na Holanda, roubou designs de centrífugas de enriquecimento em 1974 e voltou ao Paquistão.
A China forneceu materiais e blueprints, querendo um aliado contra a Índia. Testes de 1998. Após os testes indianos em maio de 1998, o Paquistão detonou 5 bombas, 10 a 15 quilotons, em 28 e 30 de maio, na cordilheira Hasko. Sua política de uso primeiro contrasta com a da Índia. Não uso primeiro, gerando tensões. Proliferação. Em 2004, Khan confessou vender tecnologia à Coreia do Norte, Irã e Líbia, alarmando o mundo. Coreia do Norte. Visão de Kim. Kim Il-sung via armas nucleares como garantia de sobrevivência contra Estados Unidos e Coreia do Sul. Nos anos 1950, a URSS ajudou com reatores de pesquisa, mas recusou apoio a armas. Independência. Nos anos 1970, usaram urânio de Yongbyon para um programa secreto. Assinaram o TNP em 1985, mas atrasaram inspeções. Em 1994, um acordo com os Estados Unidos para reatores pacíficos fracassou em 2002 por desconfiança mútua. Testes nucleares. Em 9 de outubro de 2006, o primeiro teste, 0,5 quiloton, foi fraco. Testes maiores vieram em 2009, 4 quilotons, 2013, 10 quilotons, e em 2016 a 2017, com bombas termonucleares de até 250 quilotons, com ajuda limitada de Paquistão e China. Outros países e contextos. Países que hospedaram armas. Na Guerra Fria, os Estados Unidos instalaram armas em Bélgica, Alemanha, Itália, Turquia, Japão, Coreia do Sul, entre outros. A URSS fez o mesmo em Ucrânia, Belarus e Cuba. Crise dos mísseis, 1962. Hoje, armas americanas permanecem em 5 países da OTAN, e a Rússia deu 130 ogivas a Belarus em 2023. Tentativas frustradas. Argentina e Brasil quase completaram programas nos anos 1980, mas desistiram. Irã, Iraque e Síria avançaram, mas sofreram sabotagens. Egimians, ataque israelense ao reator sírio em 2007. Irã é o mais próximo hoje, com Israel como obstáculo. Zonas livres. O Tratado de Tlatelolco, 1967, baniu armas na América Latina. Outros, como Rarotonga, Pacífico, Pelindaba, África e Bangkok, Sudeste Asiático, criaram zonas livres. A Antártica também é desmilitarizada. Submarinos nucleares. Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China escondem ogivas em submarinos, indetectáveis e prontos para retaliação, como o Trident americano ou o Bulava russo.